Graça e paz. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos. Obrigado por estarmos estudando juntos e o Senhor tem capacitado os professores a transmitir. O Senhor tem abençoado também aqueles que estão por trás, o Paulinho, o Gustavinho, várias pessoas, a Jaça, tantas pessoas que nos ajudam e o Senhor tem dado graça. E nós te agradecemos por todos que o Senhor tem levantado. Pai, peço-te, concede uma graça especial para que entendamos a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha gerar crescimento e vida naqueles que ouvem e que praticam. Pedimos a Tua capacitação, o perdão dos nossos pecados, fala conosco, me capacita a transmitir. Em nome de Jesus. Amém. Aliás, uma dica para quem não está acostumado a orar, sempre no final da oração, peçam em nome de Jesus, assim que Ele nos ensinou. Quando a gente for orar a Deus, no final da oração, você diga em nome de Jesus, por quê? É como se fosse um cheque, né? Para o cheque não ficar em branco, tem que ter a assinatura do dono, que é o Senhor Jesus. Então você ora, pede em nome de Jesus, tá bom? No final de cada oração, você ora, pede, agradece e pede em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar o módulo 2, aula 5. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos e Lucas. Eu vou fazer uma breve recapitulação de Mateus. Por quê? Porque em Mateus nós somos bem detalhistas, né? E Lucas, Marcos e Lucas são muito parecidos com Mateus. Por isso que eu preferi gastar mais tempo em Mateus, né? Assim, Marcos, por exemplo, parece um resumo até. Não digo resumo, é uma coisa mais condensada, mais simplificada e é muito repetido. Existe muita coisa repetitiva de Mateus, né? Lucas também. Então, hoje eu vou dar uma aula complementar daquilo de Marcos, aquilo que eu não falei em Mateus. Ou seja, não tem Mateus e tem Marcos, ou tem é mais detalhado, então eu vou falar sobre esses assuntos que não estão em Mateus. Lucas também, aquilo que não tem em Mateus, eu vou falar em Lucas. Mas eu vou dar uma recapitulação breve do Evangelho de Mateus, que é aquilo que a gente estudou. Foi muito mais do que isso, mas eu vou dar um breve resumo, né? Nós aprendemos que sobre o ensino dos batismos e não do batismo, tá? No Evangelho de Mateus existe o batismo das águas, do Espírito e do fogo. Também, uma das pregações mais importantes de Jesus é as bem-aventuranças. É considerada uma das pregações mais importantes ou mais conhecidas de Jesus. Bem-aventurança quer dizer o caminho da felicidade. O caminho da felicidade, que é a salvação eterna. Quando Jesus diz caminho da felicidade, não é temporária, é eterna. Então, o caminho da felicidade eterna é estreita. Está em Mateus. Essa é a moral da história, tá? O caminho da felicidade é estreito, não é fácil. E são poucos os que passam por ela. Em resumo, é isso, o caminho da bem-aventurança. É um caminho estreito. E o caminho da felicidade é estreito porque é difícil, tá? Terceira lição. Discípulo deve trazer o reino de Deus à terra. O que é isso? Jesus, quando veio à terra, ele trouxe o reino de Deus aqui na terra. Ou seja, lá no céu não tem demônio, os demônios não têm força ou não têm atuação, a doença não existe, a tristeza não existe, a angústia não existe,
E Jesus veio trazer exatamente isso, libertação de demônios, cura de enfermidade, porque ele veio trazer um pedaço do céu aqui na terra. E os discípulos, que sou eu e você, nós temos que trazer Jesus aqui na terra, tá? Trazer o reino de Deus aqui na terra. E nós somos instrumentos para isso. Também, quarto, cuidado com o ensino de fariseus, que é isso, o fermento. Diz, se ouvirmos os ensinos errados acerca da Bíblia, ou acerca de Deus, se ouvirmos coisas erradas, seremos iguais ou piores do que os próprios fariseus que Jesus tanto contra-atacou, tá bom? Quinto, é mandamento e não é uma sugestão, é mandamento no Novo Testamento. Em resumo, todo o Novo Testamento é resumido por 2 mandamentos. Amarmos a Deus e o nosso próximo. É a obrigação de todo cristão, tá? Jesus que ensinou. Ele fala também sobre os finais dos tempos. Pelo que a gente estudou na aula passada, a impressão que nos dá é que hoje nós estamos vivendo o princípio das dores. Antes de começar um período muito forte de tribulação. Haverá um período muito forte da tribulação que Jesus citou também, que haveria. E haveria a manifestação do anticristo. Já está se manifestando? Ainda não. Pode ter resquício, mas não está tão claro assim. Mas antes que isso aconteça, existe o período chamado princípio das dores. É onde cremos que nós estamos localizados de acordo com o ensinamento de Jesus dos finais dos tempos. Estamos um pouco antes do período da tribulação. Penúltimo, hoje podemos entrar no lugar santo dos santos, pois o véu foi rasgado. Quando Jesus morreu, vocês lembram, o véu espiritualmente foi rasgado do tabernáculo de Moisés, tá? E entrar no santo dos santos no Antigo Testamento, se vocês se lembram, somente o sumo sacerdote podia entrar lá, tá? Uma vez por ano, e olhe lá, né? Hoje, nós somos sacerdotes e o véu foi rasgado. E hoje nós podemos entrar como filhos, não somente como sacerdotes, nós vamos entrar como filhos na presença de Deus. Hoje nós podemos entrar porque Jesus morreu, o véu foi rasgado. Hoje nós somos filhos e reis, filhos e sacerdotes para entrar na presença de Deus. E por último, né, teve mais ensinos, mas eu peguei os principais. É imperativo, é obrigatório, é uma ordem de Jesus. O quê? Que façamos discípulos. É algo que Deus vai requerer de mim e vai requerer de você também. Tá? Então, o curso de obreiro também tem uma finalidade de te ajudar, a te ensinar a fazer discípulos. Tá? E por conta disso, né? Nós vamos procurar estruturar a igreja e o curso de obreiro vai ajudar isso. Hein? Nós vamos montar uma estrutura para te ensinar, para te ajudar a todos da igreja, todos que desejarem, porque nada é obrigatório, tá? De aprender a fazer discípulos, tá? Tanto é que na segunda-feira de feriado, ao invés de descansar, vocês podem descansar, lógico, mas à noite, às 8h30 da noite, eu vou dar uma aula extra, tá? Eu vou dar uma aula extra para vocês de curso de obreiro. Seria seminário? Seria, mas eu vou aproveitar para dar uma aula extra do curso de obreiros sobre como que você vai aprender a pregar a palavra de Deus e como que você vai conseguir agrupar um grupo. Tá? Nós chamamos de células. Tá? Então, na segunda-feira, eu vou começar a ensiná-los, porque uma irmã da igreja, e não só uma, mas as pessoas estão perguntando, eu quero servir a Deus, como que eu faço discípulo? Como que eu vou prestar conta? Eu vou prestar conta um dia? Vai. Eu preciso frutificar? Sim. Então, como que eu faço? Então, nós vamos estruturar a igreja de tal forma que te ajude a fazer discípulo, tá? A obedecer a esse verbo imperativo que o rei Jesus mandou.
né? Então, a gente vai te ajudar, tá bom? Então, na segunda-feira que vem, eu pedi uma gentileza para vocês, que assistam a aula às 8h30 da noite, que eu vou dar uma aula extra de curso de obreiros. Terça continua normalmente com o Antigo Testamento, tá bom? Bom, vamos para o Evangelhos Sinóticos. O que é isso? É só para explicar que Mateus, Marcos, Lucas têm muitas histórias em comum, são muito parecidas, tá? É isso aí. Evangelhos Sinóticos é isso. Vamos começar com o Evangelho de Marcos. Marcos não era um dos 12 discípulos, tá? Ele foi um obreiro, de acordo com esse comentarista. Esse resumo é bacana, tá? Mas não pode ser que alguma coisa não seja tão precisa assim. É um comentário desse autor, tá? Ele diz que esse evangelho, o escritor, que era Marcos foi sobrinho de Barnabé, que foi um tipo de um líder de Paulo, tá? Ele que chamou Paulo para uma igreja lá em Antioquia, e Marcos era o sobrinho dele. Então, esse autor chama ele de obreiro e não de apóstolo. Não se sabe com certeza se ele era um apóstolo ou não, tá? Por quê? Primeiro que ele que escreveu esse livro. Não é qualquer um que escreve um livro e assinado pelo próprio Deus. Marcos escreve, quer dizer, ele, não sei se é editor daquela época, porque não exatamente ele escreveu, mas ele transmitiu o livro de Marcos, foi ele. Não era um dos 12 discípulos, não sei se era apóstolo ou não. Ele disse que era um obreiro, tá? Era sobrinho de Barnabé. Foi escrito em Roma para os romanos, de acordo com os estudos aí, tá bom? A ênfase que ele dá, esse estudioso, ele analisou o livro de Marcos e, na opinião dele, e está certo, né? Ele vê uma característica muito forte em Jesus, ele dá uma ênfase muito forte em Jesus. Em que sentido? Que dá um sentido que Jesus tinha um coração de servo. Era uma característica de Jesus, que ele veio para servir e não para ser servido. É uma característica muito forte do nosso Senhor e do nosso pastor principal, a quem nós temos como referência, que é Jesus Cristo. Qual? Ele dá ênfase que Jesus era servo, tá? E extremamente leal e obediente a uma diretriz que Deus deu, um chamado que Deus deu para ele. É uma característica do povo de Deus, tá? Qual? O cristão, ou seja, aquele que serve a Jesus. Primeiro, só um comentário paralelo. É como Jesus, tem um coração de servo e é leal, tá bom? Vamos lá, agora sou eu que vou comentar sobre as passagens que eu não comentei muito em Mateus, porque não era muito enfatizado, tá? João Batista. João Batista, pelo que a gente vê aí, ele foi um parente de Jesus, mas ele está comentando mais em Lucas, tá? Ele é chamado de profeta, parecido com Elias. É chamado por Jesus de um profeta como Elias. Por quê? Ele profetizava o futuro? Ele profetizava, quando via alguém, ele dava uma profecia? Não exatamente. É que, aí eu coloquei uma vírgula, atos proféticos. Por que atos proféticos? Ele não fazia muita coisa. Ele não pregava muita variedade. Ele não tinha muita variedade de profecia, não. Ele só... ele praticamente ele pregava para os judeus. E ele ensinava a seguinte mensagem: vocês precisam se arrepender do seu pecado. Então, vocês precisam receber o batismo. Era chamado de batismo do arrependimento. Então, ele podia até, como judeu, dizendo assim: gente, vocês precisam voltar a ser judeus firmes. Vocês têm que vocês têm que circuncidar, porque vocês não fizeram direito à circuncisão. Ele poderia ter feito isso. Mas não, ele foi um profeta porque ele já estava prenunciando uma transição do judaísmo que pregava a circuncisão para quê? Para o batismo, que era uma novidade para eles. Só que tinha um significado. Qual que é o significado que ele queria transmitir?
arrependimento de pecado. Né? Por isso que ele chama de profeta, porque ele está preparando uma mensagem do Novo Testamento, que era basicamente o quê? Batismo, que haveria batismo, ou seja, vocês têm que mergulhar, vocês têm que se aliançar no quê? Vocês têm que ser um povo quebrantado e contrito dos seus pecados. Parem de pecar. Né? Vocês estão muito longe de Deus. Ele estava pregando para os próprios judeus isso. Ele estava, e praticamente dizendo assim, ele não estava falando para os judeus circuncidarem. Não, ele está dizendo assim, em lugar da circuncisão, batismo do arrependimento. Então, ele estava num período de transição, ele estava avisando que viria um novo período. Por isso que ele é chamado de profeta. Né? Ele preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 1, 2, 4 diz, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, qual preparará o teu caminho diante de ti. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, porque o pecado era intenso. Tá? Só a título de curiosidade, os primeiros 12 apóstolos, eles são chamados de apóstolos, tá? Eles foram nomeados por Jesus para pregar. Eles também foram nomeados para quê? Curar e expulsar demônio. Basicamente isso. Se vocês forem ler aí, Pedro é comum, vocês conhecem. Tiago, filho de Zebedeu, João, vocês também conhecem. Agora o restante, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus 5, a gente conhece, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes também a gente conhece. Né? Mas você sabe que eles não tiveram muita repercussão na igreja, eles não aparecem praticamente como pessoas assim bem conhecidas. Tá? Inclusive Lucas nem faz parte desse grupo, nem Marcos. Tá bom? Eles eram, por isso que eu não sei te dizer se Marcos ou Lucas, apesar de alguns comentar que eram obreiros, é uma tese, tá? Alguns acham que eles eram apóstolos. Até pode ser porque eles escreveram, né? Escreveram Lucas, escreveram Mateus, eles tinham importância. Tá bom? Bom, já vamos para as últimas palavras de Jesus, porque o restante é tudo parecido, tá, gente? Então, não vou nem comentar. Já estou terminando o livro de Marcos, é só isso. Porque as outras coisas são muito repetidas, já está citado em Mateus, e por isso que eu não vou comentar. Essas palavras são as últimas palavras de Jesus, talvez as mais importantes, por quê? Porque ele estava indo embora da terra, e ele iria dar, lógico que ele está indo embora, vai deixar as palavras mais importantes, tá? E disse-lhes, disse para os seus discípulos, ele disse assim, vá por todo mundo, ide por todo mundo, pregai é fazer discípulo, ou ensine o evangelho. O que é evangelho? Novidade. Que novidade? É o que a gente vai ler daqui a pouco. Preguem ou ensinem a novidade a quem? A toda criatura, não para algumas, tá? Então, o evangelho é para ser pregado para todos, não para alguns. A Bíblia é para todos, mas nem todos vão aceitar. Tá? Existe uma condição. Quem crer nesse evangelho, nessa novidade, e for batizado, batismo significa circuncisão. Na linguagem dessa, circuncisão. Ou seja, for marcado, mergulhar ou assinar espiritualmente embaixo. Não diz só batismo nas águas aqui também, tá? Quem crê e for batizado será salvo da onde? Do inferno. Mas quem não crê será condenado para o inferno, tá? Não está escrito, mas está subentendido, tá bom? E esses sinais seguirão os que crerem, ou seja, as pessoas podem dizer, eu creio. Bom, crer de fato, até o diabo crê, isso não é mérito de ninguém. Acreditar é uma coisa, mas crer nesse sentido é crer, acreditar e obedecer, tá? E sai do fundo do coração, tá? É uma aliança que a pessoa faz.
Dá para saber se a pessoa crê ou não crê? Sim, Jesus diz, haverá alguns sinais daqueles que creem. Quais serão? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, a gente entende, serão batizadas no Espírito Santo, quem crê de verdade. Tá? Pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, serão protegidos. Porão as mãos sobre os enfermos, está falando de dons espirituais, e curarão. Né? Bem, para interpretar esse texto, é questão de interpretação de texto. Simples assim, tá bom? É o que está escrito? É o que está escrito. É o que nós cremos? Sim, é o que nós cremos. Eu vou só detalhar o versículo, então, evangelho significa novidade. É para todos, o evangelho nós entendemos que é para todos, não é para alguns. Tá? Porque naquela época os judeus achavam que é só para eles. Os fariseus achavam que eles eram os únicos, eles eram os especiais escolhidos por Deus e mais ninguém. Né? E pelo contrário, e não era isso. O evangelho foi aberto para todos, judeus e não judeus. Tá? Como que eu vou ser salvo do inferno? Esse versículo diz, eu preciso crer e ser batizado, não é isso? Crer mais batismo. Eu vou voltar um pouquinho no Antigo Testamento, lembrar, crer significa sair do Egito. Você tem que sair do mundo, você tem que mudar de Deus. Como? Se você acreditar que todos os caminhos levam a Deus, não é por aí. Tá? O crer, a Páscoa, foi no dia da Páscoa, tá? Você tem que sair do Egito. É só Jesus é o caminho? Só Jesus é o caminho. Eu tenho que escolher ele? Sim, ele é o único caminho. Naquela época era Moisés, tá? Mas a Páscoa do Novo Testamento é Jesus. Tá? Então, quem crê em Jesus, ou crê nas palavras de Jesus, naquilo que ele ensina, tá? Mas o batismo, nós entendemos que o batismo significa atravessar o Mar Vermelho, passar o Pentecostes e chegar na Terra Prometida, tá bom? A gente crê que esse versículo, crer e batismo, é toda a tua vida cristã. Você crê um dia, aceitar Jesus no seu coração e mergulhar em quê? Mergulhar numa igreja. Batismo das águas representa, entra numa igreja, seja fiel a ela, seja uma bênção na igreja. Quem é bênção numa igreja é bênção em qualquer igreja, porque é uma igreja só, tá? Seja cheio do Espírito Santo, seja dirigido pelo Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, e seja batizado no fogo, seja santificado por Deus, tá? Você precisa ser separado por Deus, ser santificado, ser preparado, porque Jesus vem te buscar, e você tem que estar limpo, tá bom? Agora, quem não crê em nada disso, aliás, quem não batizou nas águas ainda, me perguntaram, mas batizei quando era bebê. Gente, primeiro é crer, depois é batizar. Nós, igual Jesus, batizou depois de adulto, tá? Ele é uma referência para nós. Se Jesus batizou, por que eu não vou ser batizado? E ele pediu para a gente ser batizado, orientou para que sejamos batizados. O batismo vem depois da fé. Depois que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo entra nela. E ela precisa verbalizar isso. E um bebê, você está forçando que ela seja cristã sem ela decidir nada. Você tem que permitir que cada um tenha liberdade de escolha se vai aceitar ou seguir Jesus. E a salvação é individual. E tem que ser consciente. O batismo tem que ser consciente. O bebê não tem consciência. Onde apareceu esse tipo de batismo? Apareceu porque o homem inventou nos anos 200, 300, tá? Não foi a Bíblia que escreveu isso, não, tá? Não existe batismo de bebê na Bíblia, tá? Alguns forçam a interpretação, mas não existe, não. Né? Jesus não foi batizado logo depois que ele nasceu, não. Pronto. Acabamos Marcos. Tá? Vamos para Lucas. Lucas, ele foi ele mesmo que escreveu esse evangelho. Ele foi um obreiro, ou sei lá se ele foi um pastor, ou ele foi
apóstolo, a gente não sabe claro, mas ele trabalhou com Paulo. Eu acho que não está escrito aqui, mas provavelmente ele foi médico, tá? E provavelmente o livro de Atos é continuação de Lucas, porque ele que deve ter escrito o livro de Atos. Então, Atos é continuação do livro de Lucas. Foi escrito para os gregos. Tá? A ênfase aqui, diferente de Marcos, Marcos deu a ênfase que Jesus é servo e a gente tem que ter o coração de servo. Aqui ele dá uma outra ênfase, que Jesus era um homem e ele não era nenhum ser extraterrestre, ele não era um ET, e nem ele era nenhum espírito, ele era uma pessoa como eu e você, ele comia, bebia, passava por tentações, ele passava por dificuldades, passava por fome, cansaço, tudo aquilo que o homem pode sentir, por isso que ele entende o teu sentimento e entende a mim também. Né? É certo que ele conseguiu não cair em nenhuma tentação. Isso daí foi chocante, né? Um dos maiores sofrimentos de uma pessoa é não pecar. Ele conseguiu, tá? Então, por outro lado, ele entende também o meu sofrimento, o teu sofrimento, por quê? Porque ele foi homem como eu e você. Ele te entende, ele te conhece, ele sabe até onde você pode ir e não pode ir. Ele sabe o que você sente e o que você não sente. Ele sabe quando você é tentado ou não é tentado. Ele te compreende. Mas também ele sabe que ele pode te ajudar a sair dessa. Tá? E ele foi o primeiro homem a entrar no céu. No Antigo Testamento, ninguém entrava no céu, hein? Jesus foi a primeira pessoa a entrar no céu. Então, ele sabe das tuas dificuldades, sabe das minhas dificuldades, sabe o que você pode passar, até onde você pode chegar. Então, ele entende, ele é um teu intercessor, ele sabe, ele é simpático ao teu sentimento. Mas também ele é justo, ele sabe até onde você pode ir, tá? Ele vai te entender, tá bom? Mas ele entrou no céu. Se um homem entrou no céu, eu e você também temos chance. Através de quem? Só ele. Por ele ter vencido, Deus deu a Jesus Cristo a autoridade de todo aquele que nele crê, não vá para o inferno. Quem seguir, é como Deus dissesse, quem seguir meu filho Jesus Cristo, fizer tudo o que ele disser. Como que eu vou saber? Através da Bíblia, através do Espírito Santo. Se vocês obedecerem, eu vou dar autoridade eu vou dar uma autoridade para quem seguir a Jesus Cristo será salvo do inferno. Hein? Essa autoridade Deus deu para Jesus Cristo. Por isso que a gente estuda tanto. Aliás, para estudar a Bíblia, tem muitas revelações na Bíblia, não é que tem muitas revelações, tá? Numa passagem a gente pode ter várias interpretações, não, o Espírito é um só, tá? O detalhe quando eu li a Bíblia algumas vezes no passado, eu enxergava desse jeito. Eu li mais algumas vezes, comecei a enxergar desse jeito. É a mesma passagem. Interpretação diferente. Algumas coisas eu interpretava errado, tá? Então, com o tempo, eu comecei a interpretar de maneira correta, porque eu fui estudando, tá? E outra, com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvida. E depois de alguns anos, se aumenta um pouquinho o leque, você começa a entender melhor o versículo. Por isso que eu recomendei que as pessoas lessem o Novo Testamento umas 30 vezes. Não em um ano, claro. Pelo menos para começar a entender direitinho. Mas não é fácil? Não é. É fácil entender intelectualmente alguma coisa. Mas a gente precisa ter a revelação, tá, gente? Senão não dá certo, não. Vou voltando aqui. Hoje eu estou entendendo assim. Mas, para ter a revelação completa de Deus, eu não tenho. Não cheguei lá. Ano passado eu enxergava assim, esse ano eu enxergo assim. Tá? O Novo Testamento, a Bíblia.
Os pensamentos de Deus são muito altos, então é difícil, tá? Vamos para Lucas. Aqui ela cita um pouquinho o nascimento de João Batista, filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria, tá? Pois existe esse parentesco, Jesus e João Batista. Cita o anúncio do nascimento de Jesus com mais detalhes. Fala da circuncisão de Jesus aos 8º dia, no capítulo 2. Da adolescência de Jesus, fala muito pouquinho, né? Aí você vê, a vida de Jesus começa a ser não contabilizada, mas começa a ser, o ministério dele começa aos 30 anos, mais ou menos, de idade. Tá? Mas e esse período todo? Ele não fez nada? Existe um livro chamado Hebreus, que diz assim, ainda que ele era filho de Deus, ele aprendeu obediência por aquilo que padeceu. A Bíblia diz que ele sofreu durante o período de 0 a 30 anos. Ele teve que aprender a obedecer a Deus. Durante 30 anos ele foi preparado. Jesus, o meu Deus e o teu Deus, ele foi preparado 30 anos para que em 3 anos ele impactasse o mundo inteiro. Tá? Primeira lição, tá, gente? Exige mais... na Bíblia, os homens de Deus tiveram um período longo de preparo. Eles não apareciam, eles não se manifestaram, não é citado quase nada de Jesus até os 30 anos. Por quê? Ele foi treinado. Então, é essencial um período de treino. Eu sei que nós não vamos ter 30 anos de tempo para preparar a turma de obreiros. Eu acho que vai ter que ser muito mais rápido, porque creio que Jesus voltará, não sei quando, mas em breve. Eu acho que Deus vai condensar o tempo, né? Por outro lado, você tem que ter um preparo. Tem que preparar, né? Eu estou sendo preparado já há 46 anos, mais ou menos, né? 46 anos. Mas você não chegou no ponto? Não, claro que não, né? Claro que não. Né? Eu acho que e cada um é cada um. Alguns precisam de 40 anos, alguns precisam de 50, mas os últimos dias serão melhores do que o começo. Você está sendo preparado para que o melhor de Deus aconteça. É assim, Deus prepara para que, no final, você venha frutificar no ministério. Tá? Exige muitos anos para que você dê certo. Tá? Por que tanto tempo? É para tratar nosso eu, tá? Porque aprender a ser obediente, aprender a ser submisso, exige tempo. Exigiu 30 anos de Jesus. Né? O problema da submissão, humildade, obediência, não se aprende em curso de obreiro. Tá? Não se aprende. A gente ensina, mas ser obediente ou ser submisso é outro papo. Tá? Apresentação de crianças. Jesus foi apresentado. Nós fazemos apresentação de crianças na igreja cristã, mas por adaptação. Porque aos 8º dia, Jesus foi apresentado para ser circuncidado, porque era uma prática judaica. Nasceu em Abraão, que ao 8º dia, eles praticavam a circuncisão do menino, para que mostrasse ele como ele se tornasse judeu, ou seja, a circuncisão é a marca que identifica o rapaz como judeu. Ele faz parte do povo de Deus. Claro que isso daí é entre os judeus, tá? E hoje, atualmente, os cristãos, os casais, eles querem fazer uma apresentação de crianças, a gente acha saudável, tá? A gente ora. É obrigatório na Bíblia? Não, não é que é obrigatório, mas os pais desejam abençoar os filhos, querem a bênção dos pastores, querem que os pastores profetizem em cima dos filhos, para que Deus abençoe, né? E eu acho saudável, né? Mas isso foi uma adaptação desse capítulo de Lucas, né? Não existe um versículo dizendo vocês têm que apresentar as crianças na igreja. Não é isso, não. É que a gente fez uma adaptação, a igreja evangélica fez essa adaptação, tá bom? Da circuncisão com a apresentação de crianças. É o mesmo significado? Não. Né? Não, mas é uma prática saudável.
Eu já falei sobre o jejum, aqui é detalhado o jejum de Jesus. A gente entende o significado do jejum. Como? Eu já expliquei isso no jejum, que os 40 dias de jejum, Jesus foi com comida, foi um jejum normal, natural, como qualquer um. Não foi um sobrenatural. E quando ele começou o jejum de 40 dias, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Não diz comeu e bebeu, ele diz não comeu coisa alguma, então bebeu. Tá? E terminados eles, teve fome. Normal. Né? E depois do jejum, não é que depois do jejum, depois dos 40 dias, em Lucas 4,14, a continuação diz, então, depois do jejum, ele saiu do jejum pela virtude é poder. Então, o jejum traz... Jesus é um modelo de jejum para nós, tá? Antes do jejum, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas o jejum é para quê? Ele fez para quê? Ele tinha que fazer muita coisa. O quê? Ele tinha que abençoar, libertar e curar muita gente. Ele tinha que escolher os seus discípulos. Ele tinha que ser sensível para que escolhesse de acordo com a vontade de Deus. Então, ele precisava do quê? Jejum. Ele tinha que ser sensível ao Espírito Santo. E o jejum traz poder do Espírito Santo. Uma coisa é você estar cheio do Espírito Santo, outra coisa é você ter o poder do Espírito Santo. É com base nessa passagem que a gente jejua, tá bom? A finalidade do jejum é o quê? Trazer poder. Mas o ensino, que na verdade está citado mais ou menos em Mateus, mas eu vou mais ou menos repetir, tá bom? Jesus veio para aqueles que precisam, não para aqueles que acham que não precisam. A moral da história de Jesus. Né? E disse Jesus a Simão, não temos... Não é isso daí, não. Lucas 5, 30 e 31. Os escribas deles, fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu, disse-lhe, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Ou seja, Jesus veio para aqueles que se sentem necessitados e não aqueles que se acham que estão bem. Tá? É isso que ele quis dizer para os fariseus. Vocês estão bem, vocês não precisam, né? Eu vim para aqueles que se sentem necessitados. Esse é o destino do Evangelho. Jesus não veio para os teólogos, Jesus não veio para os fariseus, Jesus veio para quem? Necessitados. Orientação aos 70 discípulos. Além dos 12 discípulos, ele tinha os 70, eles tinham os 3 principais, que eram mais achegados, Tiago, João e Pedro. Tinha os 12, que não eram tão conhecidos, né? os 9 restantes. Tinha 70 outros discípulos, né? E ele tinha a seguinte orientação. Isso serve para nós também. Quando Jesus envia, ele dá autoridade, tá? Então me perguntaram, puxa, até o André me perguntou, como que eu faço aqui em Boca Raton, né? Não sou nem pastor, nada. O que eu faço aqui? E se, por exemplo, vier um endemoniado? E se tiver alguém que tiver que batizar nas águas? E alguém que estiver doente? O que a gente faz, né? Bem, a igreja recebeu uma autoridade dada por Jesus, essa autoridade a gente repassa também. Tá? E Jesus fez com os seus discípulos. Ele diz assim, designou o Senhor ainda os outros 70 e mandou diante da sua face 2 a 2, e todas as cidades para onde que eles fossem. Grande é em verdade a seara e poucos obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Ou seja, ele enviava 2 a 2, ele delegava autoridade. Ele dizia, faz em meu nome. Então, quando Jesus delega, a pessoa recebe a autoridade, tá bom? Segundo, curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o discípulo é orientado a trazer aquilo que tem no céu para a terra. Né? O que tem no céu e que não tem na terra? Bom, nós temos o Espírito Santo hoje, tá? Hoje nós temos o Espírito Santo. Nós podemos, e ele vem do céu, hein? E ele
se manifesta através dos dons. Nós temos que trazer cura para as pessoas. Por isso que nós orientamos, é bom você saber qual o dom espiritual que você tem. Tá? Porque Deus vai usar a igreja. Tá? Nosso papel é trazer o céu para a terra. Mas o que eu tenho do céu? O Espírito Santo. O Espírito Santo é você. Você tem que trazer aquilo que tem do céu. O que você tem do céu? O Espírito Santo. É isso. Tá? Ele está acostumado a curar. Tá? Opa. E por fim, e se a pessoa não quiser? Por exemplo, né? Vocês estão mandando, compartilhando os cultos. Hoje é mais fácil, tá? É só apertar o botão e você evangeliza através dos cultos. Tá? Diz assim: em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos apegou, sacudimos sobre vós, sabei contudo que já o reino de Deus é chegado a vós. Haverá mais tolerância, haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade que não te receber. Ou seja, se as pessoas não receberem, eles vão sofrer as consequências. É pesado, é pesado. Mas você precisa dar chance da pessoa receber Jesus. Você tem que dar chance das pessoas receber. Mas não se ofenda. Existe um julgamento severo para aqueles que não aceitarem o teu convite a Jesus Cristo. Tá? Grave, né, gente? Mas Deus já está começando a liberar. Ele está dizendo, já é hora, agora é hora de compartilhar. Tá bom? A gente sente no mundo espiritual o que ele está pedindo, tá bom? Existe uma parábola do amigo importuno que eu vou citar aqui. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Muitos conhecem esse versículo. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ele está ensinando a sermos insistentes, na verdade. Aí você pergunta, mas eu sou insistente e não consegui receber aquilo que eu queria. Sim, mas o contexto é pedindo o quê? Lucas 11, continuação. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está falando do Espírito Santo. Eu vou fazer uma simulação. Eu quero casar. Eu pedi para Deus uma noiva e eu não recebi. E o versículo diz que eu tenho que pedir, insistir. Eu estou já anos pedindo. Gente, não é esse contexto, tá? O contexto diz, insiste. Insistir do Espírito Santo. Isso Deus vai atender. Não estou dizendo que Deus não vai te dar marido ou esposa, não é isso. Mas seja importuno, ou seja inoportuno, seja insistente, seja cansativo. Em quê? Em pedir ser cheio do Espírito Santo. Isso sim. Tá bom? Outra parábola. Bacana essa, hein? Vivendo e aprendendo, né? Eu vou ler. Que homem, dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Muitos conhecem isso, olha, eu vou repetir, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? O contexto tá? 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O contexto se tiver 100 pessoas, Deus não é muito democrático, não. E se ele perceber que só um é quebrantado, que só um tem coração quebrantado e humilde e reconhece seu pecado, é capaz de ele ignorar os 99 e ficar só com aquele que se arrepende. Existe festa e se faz festa por aqueles que se quebrantam diante de Deus.
Deus, mais do que números, Ele quer qualidade. Se Deus dá uma... Na verdade, Ele está dando uma direção. Olha, gente, vai atrás daqueles que são quebrantados. E essa conversa, essa parábola, Ele está citando, sabe para quem? Para os fariseus. Ele está conversando com os fariseus. Ele está dizendo assim, tudo bem, vocês não precisam de mim, né? E complementa com aquele versículo anterior, né? Que ele veio para os necessitados. É essencial que... essencial, não digo... Jesus, o Espírito Santo, está de olho nos quebrantados. Ele está à procura dos quebrantados. Eu usei um termo ignora, né, mas é meio parecido, tá? É melhor um pecador arrependido do que 99 que são justos aos seus olhos. Então, é a maneira que Jesus enxerga. Se tiver 1000 pessoas, 1% é 10, né? É possível que Deus esteja naqueles 10, Deus prefere o 1%. Talvez seja, não estou fazendo numerologia aqui, tá? Mas Jesus que fez esse tipo de comparação. O 1% às vezes vale mais do que 99. A minoria às vezes é melhor do que a maioria. A minoria é aqueles que são quebrantados, contritos e que se arrependem dos seus pecados. E no mesmo contexto ele fala da parábola do filho pródigo, né? No mesmo contexto, tá? Ele diz assim, esse meu filho estava morto, estava afastado, dá a entender várias coisas. Dentre elas que um filho desviado cai na pior mesmo, tá? E às vezes Deus permite que a pessoa vá lá no fundo para que a pessoa se arrependa. É uma estratégia, às vezes, de Deus deixar a pessoa... E não é por mal, não, hein? Porque às vezes só a pessoa sentindo necessitado que a pessoa fica humilde, tá? Só assim. É a parábola do filho pródigo. Que ele disse para o pai, olha, eu quero minha herança, eu quero cuidar da minha vida, dar tudo que eu tenho direito, que eu quero aproveitar a minha vida. Tá bom. O pai ficou triste e ele aproveitou a vida. Ele se deu mal, perdeu tudo. E ele viveu como pior do que um porco, né? Ele viveu na penúria e ele quis voltar para Deus, né? Essa é a parábola, tá? Bom, mais uma... Tem tempo ainda? Tem. A parábola do rico e do Lázaro. É com base nisso que a gente entende como que funcionava o inferno antes de Jesus, no Antigo Testamento. É com base nessa parábola de Jesus? Sim. Sim. Lucas 16, 26. Diz, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Qual que é esse contexto? Essa parábola que 2 morreram, um rico e um pobre. O rico teve uma vida muito boa, né? E o pobre, ele teve uma vida muito ruim. Não estou dizendo nem materialmente ou não, pode ser em outras áreas. Né? O pobre pode ser aquela que nunca pôde fazer... você sabe que a vida cristã, a gente tem que aprender a negar-se a si mesmo, vocês sabem disso, né? Jesus ensinou, aquele que não negar-se a si mesmo não pode ser meu discípulo. Tá? Então, a vida cristã, a gente tem que renegar muita coisa mesmo. Né? A gente não pode aproveitar tudo que a vida oferece. O rico não tinha limitação, ele faz o que bem entende. Não precisa ir para a igreja, não precisa fazer nada, não precisa fazer jejum, não precisa orar, não precisa negar a sua carne, pode se ensoberbecer,
pode desprezar as pessoas, pode aborrecer? Que tem. Ele tem liberdade de fazer o que bem entende. Então, essas duas diferenças. Só que depois que morre, os dois foram no inferno, no Hades. Só que existia uma diferença. Um chamava seio de Abraão, outro se chamava inferno de fato, né? E o rico estava lá dizendo, como que eu posso passar para lá? E Abraão, que estava no seio de Abraão, disse, não dá para passar. Existia um abismo que o impedia de um e para o outro lado, tá bom? É assim que funcionava no Antigo Testamento, até Jesus Cristo, tá? Quando Jesus Cristo morreu, ele foi exatamente aí. E ele resgatou quem? Quem estava do lado azul. Diz que pegou cativo o cativeiro, pegou essa turma do seio de Abraão e levou para o paraíso. Ele foi o primeiro a entrar no paraíso. Junto com ele, ele levou todos aqueles que estavam, junto com aquele... com Lázaro. Lá estava Abraão, Lázaro, quem mais? Esther, Ruth, né? Elias não sei não. Elias estava com Moisés na transfiguração. Não, estava lá. Acho que sim, sei lá. Mas muita gente boa da Bíblia estava lá, tá bom? Depois, no Novo Testamento, esse seio de Abraão ficou no paraíso lá em cima, tá? Hoje, o inferno se mantém no mesmo lugar. Mais um, você vê como que Jesus dá tanta ênfase a fariseu versus pecador, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, nem ainda como esse publicano, esse pecador. Por outro lado, o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos nos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Cor de obreiro. Gente, o fariseu é péssimo exemplo, tá? O mundo mostra que a gente tem que ter uma autoestima elevada, se sobressair, tudo bem, você pode ser bem-sucedido, eu espero que sim, mas seja sempre humilde, tá? O cristão soberbo tem muita cara de fariseu, mas muita cara de fariseu. Cristão soberbo, orgulhoso, tem cara e jeito de fariseu. Sai dessa. Lucas 19:10, a história de Zaqueu, é citado que o Filho do Homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Esse termo Filho do Homem, para dizer que Jesus veio como homem, igual a mim, igual a você. Ele não era um ser espacial. Ele era um homem como eu e você. Ele venceu e você pode vencer também. Tá bom? Em direção à crucificação, tem um detalhe que Lucas cita, que existia um homem chamado Simão, quando Jesus estava carregando a cruz, chamaram um homem chamado Simão, Cirineu, e forçaram ele a carregar a cruz para Jesus, porque Jesus não estava aguentando. Tá? Você sabe que todo mundo que faz alguma coisa para Jesus vai se sair bem, tá? Paulinho, essa turma aí que está fazendo as coisas aí para Jesus, pode ter sido, mesmo forçado, se bem que eu não te forcei, tá? Eu acho, né? Eu só te mandei vir de terça a domingo, né? Segunda eu te dei folga, né? Brincadeira, tá, gente? Ele vem voluntariamente forçado, tá? Mas mesmo quem faz forçado, sabe o que acontece? É citado na Bíblia em outras passagens, interessante, né? Que a sua descendência toda se converteu e foram servos do Senhor. Que coisa bacana, né? Quem fez algum favorzinho, mesmo forçado para Jesus, puxa, a pessoa é marcada, né? Em Marcos 15:21, ele era pai de Alexandre Rufo. Em Romanos, com Paulo, ele era uma pessoa escolhida de Deus, servo do Senhor. Que coisa, hein? É citado por Paulo. Ficou marcado. Né? É interessante isso, tá? Que qualquer coisa que se faça no reino de, qualquer coisa que se faça, ainda que se sirva um copo de água para um servo do Senhor, diz que você de maneira nenhuma vai ficar sem galardão, tá? E por último, acho que estou terminando agora, tá? Lucas 24.
depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele ressuscitou e tinham 2 andando no caminho de Emaús. Esqueci o nome da pessoa. Oi? Tem? Não sei se ele faz alguma coisa assim. Só não cita qual é o nome da outra pessoa aí. Mas não importa. Eram discípulos. Dois seguidores de Jesus. Estão andando. Lucas 24:16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Jesus andou do lado deles como terceira pessoa. Estavam andando no caminho. Eles nem perceberam. Quando Jesus morreu, ele morreu arrebentado, hein, gente? Todo machucado. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo diferenciado, isso sim. Não que ele tivesse um corpo com rosto diferente, mas ele tinha as marcas dos furos do prego. Mas esses 2 não reconheceram, tá? Abriram-se então os olhos e o conheceram, ele desapareceu-lhes. Ou seja, Jesus tinha um corpo, depois que ele morreu e ressuscitou durante 40 dias aqui na terra, ele tinha um corpo de tal forma que era um pouquinho diferenciado, porque as pessoas não reconheciam de imediato, tá? Jesus recebeu esse corpo. E esses 2 disseram, enquanto a gente andava com ele, com Jesus, ardia o nosso coração, né? O que diferenciava Jesus era a presença dele. A presença dele fazia com que as pessoas sentissem uma ardência no coração. Hoje, apesar que Jesus não está em pessoa aqui, ele está através do Espírito Santo. Esse negócio de arder o coração, aquecer o coração, muitos que recebem oração ou intercessão de pessoas muito ungidas, alguns sentem um calor do Espírito Santo. Alguns que recebem o batismo do Espírito Santo recebem o calor do Espírito Santo. É Jesus Cristo, tá? É o Espírito Santo tocando no teu coração. É a mesma coisa. Eles estavam sentindo a presença de alguém especial, mas o Espírito Santo acho que fez com que eles não reconhecessem a Jesus. Pronto, tá? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Jesus tinha um corpo diferenciado, tá? E quando Jesus subiu ao céu, dizem que ele teve um corpo glorificado. Provavelmente é um corpo que talvez eu e você tenha quando nós estivermos com Jesus. É isso aí, gente. Então, na segunda-feira que vem, eu vou começar a dar uma orientação para uma nova etapa. Vamos começar a treinar vocês que estão assistindo o curso de obreiro. Nós vamos ensinar vocês a pregarem. Como que a gente vai pregar? Vocês vão pregar online, tá? Como? Então, a gente vai ensinar a partir de segunda-feira. Na segunda-feira eu vou ver se eu ensino tudo, tá? Eu dou umas orientações e vamos organizar uma data semanal para que você comece a aprender a pregar, a aprender a orar, a aprender os dons espirituais, a aprender a evangelizar, a aprender a cuidar das vidas, tá bom? Então, isso, os pastores, algumas pessoas vão te ajudar a mentorear, vão te ajudar a acompanhar nesse crescimento. Porque uma coisa é só assistir aula, outra coisa é você botar a mão na massa e aprender. Nós queremos que no final do ano que vem você saiba pregar a palavra de Deus, saiba orar, saiba curar, saiba libertar as pessoas. Esse é o objetivo desse curso também, não ficar somente na teoria. Aqueles que não batizaram nas águas, gente... se apressa, tá? Se você crê de fato nas palavras de Jesus, você sabe que é essencial você batizar, tá bom? Então procure seus mentores e batize rapidinho. Deus abençoe a todos. Tchau. Graça e paz. Vamos. Bem, praticamente a igreja cristã nasceu depois do batismo do Espírito Santo, está em Atos. E quando houve o batismo do Espírito Santo, houve um mover muito forte
do Espírito Santo, as línguas, a presença de Deus. Houve um crescimento muito grande da igreja cristã logo no começo por causa do batismo do Espírito Santo. E uma das consequências desse primeiro avivamento, é chamado de avivamento, né, quando começou o mover do Espírito Santo na igreja, nasceu a igreja. E uma das coisas que aconteceram, um dos sinais que aconteceram devido a esse avivamento, foi o nascimento, foi os cultos diários. Existiam cultos diariamente. Todos os dias haviam reuniões nas casas, eles tinham muita fome de Deus, eles queriam se reunir todos os dias. Inclusive nas casas eles tinham ceia do Senhor, todos os dias era ceia do Senhor e reuniões nos lares, né? E eu creio que Deus está fazendo isso também nos nossos dias. É possível que nós sejamos uma das últimas gerações que Deus está produzindo um avivamento na igreja. Eu creio que Deus está formando também um avivamento com reuniões diárias. Eu acho que nada acontece à toa. Parece que Deus está forçando numa boa o povo de Deus buscar ao Senhor voluntariamente todos os dias, porque ninguém é forçado a buscar Deus, tá? E eu creio que haverá um crescimento, especialmente desses cultos diários. Muitas pessoas irão buscar a Deus todos os dias. É uma consequência do mover do Espírito Santo, que muitos terão ânimo e força e alegria em buscar a Deus todos os dias, como era no início da igreja cristã. Creio que a igreja cristã começaram com cultos diários. Eu creio que a igreja cristã vai terminar também com os cultos diários, sendo que haverá um povo que buscará a Deus todos os dias. Por conta disso, sabe que nesse curso de obreiros, no mês de dezembro, não desse ano, do ano que vem, muitos serão levantados como obreiros. Mas sabemos que não é suficiente participar somente do curso. Muitos perguntam, puxa, eu tenho um lugar no corpo de Cristo, eu tenho alguma coisa para fazer. Não adianta somente ter um diploma, e é verdade. Tá? Então nós queremos que todos não somente aprendam a teoria, mas também tenham a prática. Né? E uma das ideias que cremos que Deus deu para nós é que nós vamos começar no dia 24 de setembro desse ano de 2020, todas as quintas-feiras, todas, nós teremos reuniões online. Algumas pessoas chamam de célula online, outros chamam de reunião nos lares, reuniões nos lares. Só que presencialmente nós não vamos recomendar que hajam reuniões nos lares presencial. Então nós vamos fazer reuniões online de pequenos grupos, né? E eu creio que isso vai fazer com que as pessoas aprendam a pregar. Quem está fazendo, especialmente quem está fazendo curso de obreiro, tá? Vocês vão ser treinados, claro que não é obrigatório, né? Tem pessoas que têm timidez, mas vão aprender a vencer a timidez também, tá bom? Vamos aprender, eu acho que você tem que aprender a pregar a palavra de Deus. O ensino da pregação, ou seja, nós vamos salvar vidas através do ensino, tá? Ensino da palavra de Deus. Então você vai ter que aprender a ensinar também. Tá? Vai aprender a pregar a palavra de Deus. Né? Então, por isso que hoje a gente montou uma aula que geralmente eu dou no segundo ano, mas eu antecipei por causa das reuniões de células que vai começar no dia 24, todas as quintas-feiras. Tá? Depois eu vou dar mais detalhes. Inclusive, nós fizemos uma reunião de pastores e diáconos nesse sábado, está no YouTube. Quem quiser assistir, pode assistir, porque vocês vão entender como que vai funcionar também. É um reforço. E o Luiz Babolin também ensinou como que funciona, como que vai funcionar, que material que a gente vai usar para entrar em contato no grupo.
Tá? YouTube, você já sabe mexer, nós vamos aproveitar e usar o YouTube. Fora isso, nós vamos usar provavelmente o Google Meet, tá? Também no nosso YouTube dessa semana, tá bom? Então, por conta disso, a gente quer treinar, especialmente quem são os obreiros, aqueles que são os candidatos que serão obreiros, e nós queremos te levantar em dezembro do ano que vem, mas sabendo como pregar, como orar, como operar nos dons, e eu creio que essas células vai ser útil para você aprender a evangelizar, porque eu creio que as reuniões, células online, têm um poder de crescimento muito rápido, né? Pode ser que comece com 5, 10 pessoas e repentinamente em pouco tempo você já tenha 15, 20, 30 pessoas, tá? Então tem um efeito multiplicador muito forte. E aquele versículo que está em Mateus, que o nosso papel é fazer discípulo, eu creio que a igreja vai te ajudar a você discipular, tá? E o dia que Deus pedir contas para você, você vai, pelo menos você vai estar com um grupo na tua mão. Eu acho que a igreja está te ajudando a você discipular, tá bom? Por conta disso, então, hoje nós vamos dar uma orientação, uma conversa de como que a gente pode pregar. É uma conversa sobre pregação e um pouco sobre célula, como que funciona, tá bom? Vamos lá, então. Então, hoje é uma aula extra, aula número 6, pregação em célula. É chamada de homilética, é a mesma coisa que pregação, né? Muitos vão te perguntar, por que você tem tanta intensidade de buscar a Bíblia? Para que a Bíblia? Por que a Bíblia é importante para você? Muitos vão te perguntar. Em 1 Pedro 3,15 diz, antes santificai ao Senhor Deus em vosso coração, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Por que você está indo na igreja? Para que eu preciso assistir culto? Para que eu tenho que participar das células? Né? E você tem que entender. Vão te perguntar, existe céu e inferno? Será que existe mesmo? E nós temos aprendido sobre isso e você vai aprender a responder e aprender a orientar e salvar pessoas. Né? Literalmente salvar pessoas através do ensino, esclarecer as dúvidas de muita gente através dessas células, tá? Alguns dizem, tem vergonha, eu sei, mas você vai ter que vencer isso. Diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, tá? Então os tímidos não entram no céu, não. E diz assim, Jesus que falou, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então você tem que vencer a vergonha, tá? Outro versículo diz assim, Mateus 10, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Tá? Então, é uma maneira de você professar a tua fé, dizendo que você crê em Jesus. Tá? E uma maneira de você professar e não se envergonhar é através dessas células. Você vai poder compartilhar a célula sem falar muita coisa. Você só vai convidar. No começo, só vai convidar. No segundo momento, você vai começar a aprender a ensinar. Os obreiros, diáconos e pastores vão te ajudar. Tá? O papel deles um dos papéis deles é te capacitar a pregar, a ensinar e assim. Bom, vamos falar um pouquinho de pregação. Tá? Eu vou falar de uma maneira mais simples possível, tá? Homilética, arte de pregar. Eu vou limitar em 3 tipos de pregação: temática, textual, expositiva. O que é isso? Temática, apesar que está escrito de uma forma, eu vou explicar de outra, tá? Temática é um tema que você pega. Geralmente, quem pega esse tipo de pregação, deixa eu ver. O pastor João pega muito esse sistema de temática. Ele dá um tema e, em cima do tema, ele desenvolve. O pastor Tomás também, algumas vezes, ele utiliza desse tipo de pregação. Existe um tema, e em cima de um tema ele desenvolve ao longo de vários versículos ou histórias em cima daquele tema, tá bom? Tem a pregação tipo textual,
que ele pega, às vezes, um versículo, um texto menor, né, da palavra de Deus. Eu uso um pouquinho mais esse textual, meio parecido com temática, tá? Pregação temática. Pregação textual, acho que eu uso um pouquinho mais. Eu pego, às vezes, um versículo, um texto um pouquinho maior, e eu desenvolvo em cima daquilo, tá? Ou a pregação expositivo já é uma coisa muito mais extensa, um pouquinho mais complicado. Quem usa um pouquinho mais esse sistema, eu acho que é o Marcel, tá? Dá mais trabalho, tá? E alguns pregadores usam muito esse sistema expositivo, que é mais extenso, dá mais trabalho, exige-se mais, né, do pregador. E são só tipos de pregação, tá? Temático eu já expliquei, né? Tem o textual e tem o expositivo, tá bom? É só para você ter uma noção. E geralmente quando a gente monta, como a gente prepara uma mensagem? Eu não escrevi aqui, mas é essencial que na tua mente você organize a tua pregação da seguinte forma. Tem que ter uma introdução, às vezes a introdução pode ser um testemunho, pode ser a leitura de um versículo, pode ser uma história. Você pode começar dessa forma, claro, tudo referente ao tema, tá? Ao tema da pregação. Primeira introdução, dessa forma. Segundo, é o desenvolvimento do tema. E terceiro, a conclusão. Basicamente é isso, tá? Para que você não fuja do foco, tá? Não vamos dar tiro para tudo quanto é lado, não. Começa com um tema, de repente vai para outro assunto, depois vai para... Não, seja objetivo, tá bom? Então, seja sempre objetivo e simples. Você vai começar a treinar. Inclusive, os alunos do curso de obreiro vão começar já. Vocês que vão trazer a pregação. Vai ser pregação em 3 minutos, tá? Mas todos que estão participando do curso de obreiros online, vocês que irão ministrar as pregações, tá bom? Então, vocês prestem atenção de como que a gente faz. Não é nada complicado. É como a gente preparasse uma comida, tá? É como que eu faço a preparação de uma pregação. Eu oro, claro, que é a parte mais importante de uma pregação, porque nós somos porta-vozes de Deus. O Espírito Santo está em nós. Tem mensagens que é da nossa cabeça, sim, mas o Espírito Santo fala na nossa cabeça. Mas é importante você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. A gente toma muito tempo, demora muito tempo para saber o quê? O que o Espírito Santo está falando. E essa prática, que é o mais importante, você saber o tema, o que Deus quer falar. Às vezes é uma palavrinha só, às vezes você pode demorar um tempão somente para ouvir o tema. Então, ore e aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai te dar o tema, é a primeira coisa. Estude, quando o Espírito Santo falar sobre o tema, aí em cima do tema, por exemplo, Deus pode falar para você amor, né? Aí você vai desenvolver em cima do tema. E hoje em dia temos o Google e livros, especialmente o Google, né? E livros, né, paralelos que podem te ajudar, comentários bíblicos, né? Alguns comentários são bons, outros não são bons, mas tem muitos comentários sobre sobre a palavra amor, por exemplo. Você vai se procurar na Bíblia todos os versículos que falam acerca de amor, tá? Pode ser que o Espírito Santo te dê um versículo melhor. Aí provavelmente você vai desenvolver uma pregação textual, um texto, e você vai desenvolver. Às vezes Deus te fala da passagem da história de Abraão que entregou a Isaac. Você pega o texto e você desenvolve em cima daquilo, porque o Espírito Santo colocou aquilo em você, tá bom? Mas seja objetivo, bem prático e simples, nada complicado. Tome muito cuidado com a interpretação de textos. O Espírito Santo quer dizer uma coisa só, tá? O Espírito Santo não é confuso.
né? Então, o Espírito Santo quer dizer uma coisa naquele versículo. Claro que você vai enxergar com foco assim, porque você conhece pouco a Bíblia, talvez. Claro que quem conhece um pouco mais a Bíblia vai enxergar aquele versículo de maneira maior. Tem outros que enxergam de uma forma bem maior, claro, mas você procure não se aprofundar de tal forma que você comece a ficar confuso. Explique de maneira simples e procure interpretar o texto de maneira correta. Como? Veja o que está escrito antes e o que está escrito depois. A gente diz, estuda o contexto, porque às vezes um versículo parece que está dizendo uma bênção, mas na verdade está jogando uma maldição. Tá? Eu lembro um rapaz, uma vez, que veio na nossa igreja e começou a soltar um versículo para todo mundo, porque é um versículo bonito, bacana, esqueci o versículo que era. Mas quando eu li o versículo anterior, na verdade, era um versículo que estava jogando uma praga em todo mundo. Ele achou bacana aquele versículo. Tudo bem, ele tinha uma boa intenção, mas o contexto daquele versículo, ele estava lançando uma maldição. Né? Era uma palavra de maldição. Tá? Então, é importante você saber o contexto. Tá? Organize a ideia com objetividade e organização, ou seja, desenvolva introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Fuja sempre de polêmica, assunto profundo e complicado que não são claras na Bíblia. Se é uma coisa confusa, polêmica, que pode te causar confusão ou muito comentário, evite. Tá? Eu coloquei assim, como preparar uma pregação é igual comida, tá? Tem pregação tipo cachorro-quente, pregação gourmet, pregação feijão com arroz, tá? A pregação é assim, e precisa, é uma coisa que eu não coloquei aqui, é importante, pode ser arroz, fazer um arroz. É essencial, gente, que o arroz é muito bom, só que arroz cru não é comestível, não dá para comer. Né? Então, o que precisa com arroz? Você precisa de botar água e você precisa botar o quê? Fogo. Né? Pregação é a mesma coisa. Você tem que ter estudo, que é água, e você precisa ter ação do Espírito Santo também. Não se esqueça que você precisa botar na tua pregação o Espírito Santo agindo em cima da pregação, tá? Porque senão o arroz sem água é um arroz duro e é difícil comer, é difícil se alimentar dela, porque você vai preparar uma comida. O arroz é uma forma simples de explicar. Tá? Você tem um elemento, qual que é o elemento? O arroz, que é a Bíblia. Você já tem. Por outro lado, você precisa ter o quê? Em cima dela, o estudo, que é a água, e você precisa ter o quê? O fogo, que é o Espírito Santo, tá? Para quê? Para que ela se forme e se torne comestível e seja bem feita, tá? No começo sai um arroz meio empapado, talvez, mas não tem problema não, você vai aprender. Pregação é assim. Alguns tipos de pregação, quando você vai se acostumar com isso, tá? Para quem prega sabe que funciona dessa forma. Existem algumas pregações que são enlatadas ou requentadas, né? Pregar sempre a mesma coisa, ou a gente pega algumas pregações que pegam todas prontas, tem na Google. A gente não tem nem o trabalho de estudar, nem checar se aquilo é correto ou não, tá? Enlatado assim, você não sabe o conteúdo, você não sabe quando foi preparado, os comentários, às vezes a pessoa ignora e passa aquela pregação que está no Google, e às vezes a pregação é enlatada, está pronta. Né? Não teve o trabalho de buscar a direção de Deus, não teve o trabalho de... Não, só requentar. Né? Já vem pronta, pode não ser saudável, tá? Quem prega dessa forma, eu acho que é complicado. De vez em quando não dá tempo, né? É raro isso. Aí, paciência, dá para dar uma pregação enlatada aí. Você não sabe a procedência, às vezes pode ser usado emergencialmente, ou como complemento de uma refeição, mas nunca principal. Tá? Então, não seja um pregador de pregações enlatadas só. De vez em quando, quem sabe, né?
mas às vezes sempre enlatado, você não sabe a procedência, tá? E às vezes pessoas gostam só do enlatado, tá? Então não é uma pregação muito legal, não é muito saudável, porque você vai dar para os teus filhos, e para os nossos filhos a gente não dá qualquer coisa, tá? Então eu vejo como sinal de falta de amor se a gente dá qualquer coisa, tá? A pregação ou pregador pardal, né? Eu estou falando do pregador, né? Então às vezes a pessoa tem um QI extremamente elevado, tal, ou alguma coisa desse tipo, então a pregação fica muito difícil entender, e às vezes a pessoa tem difícil didática, e essa pregação fica muito para pouca gente, tá? E fica muito complicado. Então, o pregador que se aprofunda demais, né? Tem que entender que a gente está visando o público. Às vezes a gente faz uma coisa tão sofisticada, mas são vários bebês que vão comer o alimento. A gente tem que dar uma papinha. E a gente dá uma comida tão complicada que até para o adulto pode fazer mal, tá? Então vamos simplificar aí, gente. Vão visar o público e não visar, eu gosto. Não, você pode gostar, mas você está preparando a mensagem para o povo. Não é para você, é para o povo. E às vezes o povo que a gente vai pregar é um povo que nunca se alimentou direito da palavra. Então você tem que facilitar, tá? A linguagem também, tá bom? Tem a pregação tipo hot dog, né? Meio parecido aqui. É bom, hein? Hot dog é bom, até eu sei fazer, né? É uma das poucas coisas que eu sei fazer, é cachorro quente. É só botar o bicho lá na água e o negócio esquenta, acabou. E é gostoso, hein? Só que, se você fizer todo dia isso, eu já vi isso, tá? Não é que é crítica não é, mas eu uma vez convidei há décadas e décadas atrás, eu convidava um irmão, muito abençoado, só que ele esquecia que pregava sempre a mesma mensagem, porque ele não preparava. Eu não convidei mais porque depois de 5, 6 vezes que eu convidei, ele pregou a mesma coisa. E sempre a mesma coisa, né? Ele fazia cachorro-quente toda hora. Porque não preparava, né? E não é que lhe faltava o amor, mas às vezes a pessoa não sei se é preguiça. É gostoso? Sim, mas cachorro-quente... Eu lembro que quando eu me formei, comecei a trabalhar, eu gostava de hambúrguer. Comi 2, 3 dias seguidas, meu caro, dá uma dor de barriga terrível, né, Paulinho? O Paulinho, para quem quiser, o Paulinho tem nos abençoado demais. Convide-o para comer um hambúrguer que ele gosta muito. Oi? Se bem que ele gosta de hambúrguer caro, hein? Tá. Mas ele sabe também que se você comer todo dia sanduíche, faz mal. Se a gente dá sanduíche para o povo todo dia, tudo bem, uma vez por semana, olhe lá, legal, gente, né? Mas, de vez em quando, tudo bem, mas não é saudável, tá? Então, a gente tem que aprender a pregar, tem que aprender a caprichar na pregação e não preparar qualquer coisa, seja para criança também, seja para adulto, tá? Porque a comida espiritual é para manter a vida espiritual da pessoa. Já pensou se a gente tem preguiça e fica soltando arroz duro e frio do dia anterior, sem esquentar, sem nada? Vai ficar duro. E as pessoas vão começar a não comer, e as pessoas vão começar a morrer espiritualmente. Por quê? Porque não consegue mastigar, né? E de repente ninguém sabe por que o povo está sumindo. Claro, está morrendo. Por falta de uma pregação saudável, tá? Pregador delivery ou pregação delivery é a mesma coisa que o cachorro quente, tá? É fácil, já vem pronto, né? São mensagens prontas. A gente não pode viver do YouTube, tá? Eu não vou para a igreja, não gosto de compromisso, então vou escolher uns pregadores no YouTube. Gente, é a mesma coisa. Por um tempo é bom, mas você sabe que não é saudável. Tá? É superficial, não é saudável, é suportável de vez em quando, mas não é o teu dia a dia, tá? Você sabe que os pastores, Deus te colocou numa igreja para você ter uma dieta para você,
tá? Mas na outra igreja dá outro tipo de alimento. Sim, mas para cada família Deus tem uma dieta. Deus sabe o que você precisa, tá? E não adianta ficar comendo só em restaurante todo dia, que é gostoso no começo, depois faz mal, tá? Tem a pregação gourmet. Se você quiser preparar uma pregação gourmet, tem gente que gosta de caprichar. Amém, tá, gente? De vez em quando, tudo bem. Exige muito preparo. Você vai gastar umas 10, 20 horas para preparar uma pregação que vão comer em 5 minutos. E não é para qualquer um, tá? Fazer um gourmet. E é para de vez em quando. Não é pregação... tem pessoas que gostam de pregação chique, né? Do tipo que tem no restaurante. Gente... pode ser bacana. Mas o que alimenta mesmo é o feijão com arroz, tá? De vez em quando é bacana. De vez em quando é bom, mas a gente tem que aprender a fazer cachorro-quente, a gente tem que aprender a fazer arroz e feijão, fazer comida saudável, tá? Saudável, tá? Eu falei aqui sobre pregação caseira, saudável, mensagem balanceada, comida da mamãe, sem complicação, tá? Tem a pregação baiacu, é baiacu que chama, né? Ah, tá. Esse daqui é um prato meio complicado. Tem no Japão esse negócio aqui. É raridade, tá? É raríssimas as pessoas que conseguem fazer o baiacu, tá? É somente para especialista. É pregação baiacu. Complicado, quase ninguém faz, polêmico, né? Por quê? Porque se fizer mal feito, ela tem muito veneno, mata. Exatamente, mata. Então... é melhor fugir dessa. Não vamos ser polêmico, porque tem pregação que mata a gente, tá? Ou a pessoa ouve, vira ateu e não quer mais saber de Deus. Ou começa, ouve e ouve tanta polêmica. Sabe que pregações polêmicas causam sucesso para muita gente que quer ouvir, porque é curioso. Mas quem se alimentar dela, se tiver veneno e se for mal feito, muita gente pode morrer, tá? É fatal. Melhor a gente não se arriscar nesse tipo de pregação, tá? A gente recomenda para a gente não entrar nesse tipo de pregação. Tempo de preparo da pregação. Quanto tempo demora para preparar uma pregação? No caso de vocês vão pregar uns 3 minutos no máximo, 3, 5 minutos. Então, mas mesmo assim, para preparar uma pregação para 3 a 5 minutos, não é meia hora que a gente prepara. Pelo contrário, a gente tem que, às vezes, nós vamos gastar horas para preparar 5 minutos. É igual comida, né? Para preparar uma comida bacana aí, a gente pode gastar. Eu como rápido, 5 minutos como, mas eu sei que a Lida demorou umas 3, 4 horas para fazer. Assim a pregação também, tá? Você vai preparar 5 horas, 10 horas no início, e de repente você vai ver todo mundo se alimentando em 3 minutos, tá? E depende do tipo de pregação que você vai fazer, né? Se é 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Por exemplo, para preparar uma aula de curso de obreiros, a gente demora muito mais, claro, né? Depende do tipo de pregação ou ensino, tá? É como se preparasse uma comida, tá? Vou falar um pouquinho sobre as células ou reuniões nos lares. Assim como eu falei no começo, as reuniões nos lares começou em cima de um avivamento. Teve um avivamento violento e com isso as pessoas se reuniam todos os dias. Parece coincidência, parece que Deus está forçando a barra para a nossa igreja, né? E tem sido bênção, Deus está treinando a gente a buscá-lo todos os dias. Consequência de um avivamento na igreja primitiva. Tinha reunião todos os dias. Todos os dias. E agora, com esse equipamento chamado YouTube, essas coisas mais, creio que é uma orientação dada por Deus, tá? Que eu acho que isso vai fazer você crescer muito, vai te capacitar você ser, alguns vão ser discipulador de muita gente vai te seguir, né? Eu coloquei um versículo aqui de Moisés que ia levar uma turma enorme para a Terra Prometida. E a gente também. Tem uma turma enorme esperando pela gente, tá? Para quê?
para a gente levar para a terra prometida, que é o céu. Esse é o papel, né? Deus falou para Moisés, e tu, dentre todo o povo, procura homens. É como Deus falasse para Moisés e para nós. Procura homens capazes, que fazem curso de obreiro, né? Tementes a Deus, homens de verdade, né? Que tenham uma conversão de verdade, que odeiam a avareza, e põe-lhes sobre eles um maioral de 1.000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10. Alguns vão ter uma célula de 10, outros vão ter umas 10 células de 10, vão acompanhar, alguns vão dirigir 5 células, não importa, você vai ter 5 grupos coordenando. No começo você só vai assistir, vai aprender a pregar, você vai aprender a conduzir pessoas. Eles foram treinados para isso, tá? Nós vamos te treinar também. E quando você for consagrado obreiro, pelo menos você já sabe como pregar, como orar, como expulsar demônio, como curar, como profetizar. Então nós temos 1 ano e meio mais ou menos para aprender, tá? É tempo suficiente, tá bom? Além de que, quando você participar da célula, você vai se sentir dentro da igreja também, tá? Posteriormente, a gente faz presencial esporadicamente, mas por enquanto vamos fazer tudo online. Nós não vamos recomendar presencial, que está meio perigoso, tá? Além de que o online cresce muito mais. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo e participantes da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. A gente não quer ter domínio sobre ninguém, tá? Não é isso, hein? A gente vai fazer porque a gente tem amor por eles, tá? E quando um dia o sumo pastor Jesus chegar, vocês vão alcançar a incorruptível coroa da glória. Ou seja, um dia, se você fizer tudo isso direitinho, um dia Jesus vai colocar uma coroa na tua cabeça, dizendo assim: você entra no céu comigo, tá? Vamos reinar comigo. Um dia, ele diz, vai acontecer isso. Faz o teu papel, cumpre o teu chamado, que ele vai te coroar. Tá? Fazer o quê? Apacentar. É o que a gente vai te orientar. No começo você vai aprender, depois você vai ensinar. Tá? E vai ser rápido isso, hein? Vai começar dia 24. Até lá a gente vai te orientando melhor. Como que vai funcionar essas reuniões nos lares ou online? Você vê, né? Atos 2, 46, 47, eu citei agora há pouco. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você vê? Todos os dias. Você sabe que todos os dias está acrescentando gente? Que coisa! Eu pensei que isso seria uma utopia. Mas incrível. Todo dia eu acho que tem gente aceitando a Jesus, hein? No nosso meio. Né? Com essa célula online, vai ser muito mais intenso. Vai ser muito mais forte. Aquilo que a gente achava que seria difícil, não. Vai ter louvor, eles louvavam a Deus, se reuniam, e Deus acrescentava pessoas que iriam entrar no céu junto com eles. É assim que funcionava essa lógica aí, tá bom? Você vê o desenho, né? O pessoal estudando a Bíblia embaixo, o Google Meet. O Google Meet é embaixo, tá? Você vai ter o coordenador e vamos ter essa reunião, tá? Funções da reunião no lar. Relacionamento horizontal, exercitar o amor ao próximo, apacentar e ser apacentado, orar e receber oração, ministrar e ser ministrado. Eu vou ajudar e ser ajudado. Você vai aprender a ministrar palavras. Você vai aprender os dons espirituais, os dons naturais, alguns vão desenvolver e você vai descobrir o chamado que você tem. Você vai discipular e ser discipulado. Você vai crescer espiritualmente. E você vai descobrir qual que é o teu chamado no corpo de Cristo nesse período todo. Tá?
E você vai ser protegido pela igreja e vai proteger também. Essa é a função da reunião no lar online. Tá? Como que vai ser a liturgia? Né? Estão perguntando, como que vai funcionar? Nós vamos, semanalmente, quinta-feira, você vai ligar no culto aqui no YouTube, nós vamos fazer ao vivo, vamos ter 2 louvores aqui, nós vamos louvar junto, vamos aprender aí, louvar. Não sei como vocês vão fazer para cantar aí não sei, vocês vai louvar. Tá? Já pensou todo mundo cantando na sua casa, né? Online? Bom, sei lá como que faz isso. A gente vai aprender. Depois, nós vamos ter uma mensagem de 5, 10 minutos de algum dos pastores. Eu vou selecionar os pastores e cada semana o pastor vai dar uma mensagem bem breve. Tá? Breve. Em 20 minutos a gente termina a reunião aqui. Vai ser igual para todos, inclusive vai estar o interior de São Paulo juntos, Ilhabela vai estar junto, a maioria das igrejas no Brasil vão estar reunidos junto com a gente, tá? Por quê? Nós vamos aprender juntos, tá? E depois a gente vai terminar os 20 minutos, e depois vocês vão ficar 40 minutos com o seu grupo, tá? Em que sistema? É chamado Google Meet, né? Essa semana eu disse que o Luiz Babolin, ele está explicando numa das apresentações do YouTube, vocês vão ver lá, células online. Oi? Tem um vídeo aí, né? Mas hoje vocês podem acessar no YouTube, e se tiver tempo hoje, a gente aperta o Google Meet para ver como que funciona, tá? E vocês vão fazer parte de um grupo. Eles vão te procurar, tá? Ou você procura também. Quem não tiver um grupo, acessa a secretaria que a gente vai te agrupar, tá bom? E você vai ficar 40 minutos, você vai... deixa eu ver aqui como que vai ser a logística. Vai ter um coordenador, você vai apresentar... Quem está fazendo curso de obreiros, já vai preparar um devocional de 3 minutos, tá? Toda semana, quem vai trazer o devocional? Desculpa, você. Um aluno do curso de obreiro. E os obreiros e diáconos, pastores, vão te ajudar. Tá? Então, cada semana, vai trazer uma pregação de 3 minutos, não muito comprida. Tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Seja breve e objetivo, tá bom? Lógico que você não vai pegar uma pregação, você vai fazer uma pregação temática ou textual, tá? Que é mais rápido. Nessa reunião você vai fazer pedido de oração. Tá? Pode fazer os pedidos de oração que você quiser, que o coordenador vai estar te acompanhando, os outros vão te ouvir e as pessoas vão orar por você. Você também vai poder ter um tempo de tirar dúvida ou breves testemunhos em cima daquilo que vocês oraram. Porque semanalmente Deus vai responder as orações. Semanalmente Deus vai responder as orações. Tá? A primeira célula que eu presenciei, puxa, Deus respondeu todas as orações que o pessoal pedia. Todas. Tá? Era uma reunião que era baseada no pedido de oração, breve testemunho, muito breve, mas os testemunhos eram respostas das orações. Tá? Haverá oração coordenada pelo líder, tá? E essa primeira fase será tudo online. Né? No futuro, quando tiver presencial, talvez façamos presencial uma vez por mês, mas a gente vai organizar só no ano que vem. Esse ano nós não vamos fazer presencial, não, tá? Por causa dessa pandemia. Aquilo que a célula não é. Célula não é culto, tá? Não é panelinha também, não é reunião de pregação, não é competição, não é local de negócio, não é para fazer negócio. Não que é proibido fazer negócio, mas não é esse o objetivo. Não é um grupo de fofoca nem maledicência. Não é local para fazer crítica, né? Muito menos falar mal do pastor, hein? Isso é proibido, tá? Não, peraí, deixa eu ver, tá. Não pode, estou reiterando, o que não pode haver na reunião de célula,
Não pode ter polêmica, tá? Não pode ter fofoca, não pode falar mal, não pode ter culto ao homem, tem que ter culto a Deus, né? A gente não está lá para se aparecer, né? Não, a gente está lá para que Jesus venha aparecer. Não pode jamais, é proibitivo ter discussões ou brigas. Isso não pode existir. E se houver, o coordenador vai ter que cortar sem gritaria, não pode haver gritaria nunca, nunca. Né? O líder nunca pode ficar nervoso, nunca. Mas sou nervoso, trate no seu nervoso. Eu era nervoso, mas nunca fiquei nervoso. Né? Lá na reunião é questão de responsabilidade, você está sendo representante de Deus. Tá? Então você tem que apaziguar e cortar qualquer discussão e briga, tá? E você não pode ser a razão da discussão também, tá bom? Não levanta nunca polêmica, né? Não pode haver competição, nunca. Nunca gerar competição numa reunião. Não podemos promulgar um ensino falso, nem polêmica, tá? É bom não falar de política também, né? Eu falar mal do presidente, do prefeito, do governador, sai dessa, tá? Não, também não é uma reunião, não escrevi aqui, não é uma reunião para falar mal de outra religião também, tá? Podemos ensinar coisas que estão erradas, mas não falar de outra religião. Fica na tua, fica na nossa, vamos falar de Jesus, que fica tudo legal. Coisas parecidas com essa, aos acima citados, tá? O alvo é o povo que está lá, né? Não é para a gente, eu como líder, não é para eu mostrar que eu sei. Não. Eu estou querendo que eles aprendam. O alvo são eles. O alvo é o crescimento. O alvo é a salvação das pessoas para que eles sejam apacentados, tá bom? É isso aí. Né? O Paulinho vai soltar agora o vídeo que mostra como que você vai aprender a mexer no Google Meet, tá? Esse Google Meet é de graça e não tem limite de tempo. Então você vai poder, acho que tem limitação de 100 pessoas talvez por reunião, mas é uma ferramenta competente. Né? Tem um Zoom, mas o Zoom tem que pagar, tá? Então o Google Meet é de graça. E o Luiz fez esse vídeo aí de uns 5, 6 minutos, 7 minutos, você vai aprender a mexer nesse Google Meet, tá bom? Amanhã tem um curso de obreiros lá do Antigo Testamento. Paulinho, pode soltar. Olá, graça e paz. O objetivo deste vídeo é mostrar o passo a passo de como participar e acessar uma célula live do nosso ministério. A plataforma que será utilizada para a nossa célula live chama-se Google Meet. É uma plataforma sem custo, porém são necessários alguns passos para conseguir participar. E agora eu explicarei cada passo. O primeiro passo é ter uma conta de e-mail Google, ou seja, uma conta @gmail.com. Se você já tem este tipo de conta de e-mail, é só seguir para o próximo passo. Se você ainda não tem, será necessário criar esta conta @gmail.com. Mas fique tranquilo, porque agora eu mostrarei como criar uma conta de e-mail. Para você criar uma conta de e-mail Gmail, é necessário entrar na internet e ir na página Google Criar a sua conta. Eu estou agora no computador, mas ao final deste vídeo eu também farei este processo através de um celular. Mas se você não sabe como chegar nesta página, fique tranquilo, porque na descrição deste vídeo terá um link para você acessar essa página. Estando nessa página, você precisará escrever o seu nome, sobrenome, terá a opção de escolher uma conta de e-mail e criar uma senha e confirmar a mesma senha. A próxima etapa é só clicar em próxima. Agora basta você preencher a data do seu aniversário e escolher o gênero. E agora clique em próxima. Agora você está na página de privacidade e termos, é só você rolar a página
para o final e clicar em concordo. Pronto. Quando você chegar nesta tela, a sua conta de e-mail @gmail.com está pronta. Importante, não esqueça o nome da conta que você criou. Ela será fundamental para você entrar na nossa célula live. Depois de criado a conta de e-mail, você poderá acessar a célula live através do seu computador ou através do seu celular. Agora eu demonstrarei como acessar através do computador. Para entrar na célula, você deverá receber do organizador um link parecido com este aqui que está na sua tela, meet.google. É muito fácil, basta você clicar neste link que automaticamente será redirecionado para a página. Num determinado momento será solicitado o seu e-mail. Basta você preencher com o e-mail que você criou, o Gmail, clicar em próxima, colocar a sua senha. Pronto, você está sendo conectado na célula. Veja que já está aparecendo a minha imagem. Uma dica: se você tem problema com a sua internet, se a sua internet apresenta muitas vezes lentidão, eu recomendo que você desative a sua câmera clicando neste botão. E um ponto muito importante também: toda vez que você entrar em uma célula, também é recomendado que você desative o seu microfone. Isso vai ajudar muito quem está participando para não ter muito barulho nem muito ruído. E quando você precisar falar algo, é só você clicar novamente que o microfone será habilitado. E agora você pode pedir para participar clicando neste botão. Agora basta você aguardar até o organizador da célula permitir a sua participação. Pronto, agora você já está participando da célula através do seu computador. Agora faremos o mesmo passo a passo através de um dispositivo móvel. No caso, eu tenho um iPhone, mas também é compatível com qualquer tipo de celular Android. E o primeiro passo aqui é acessar a loja para download dos aplicativos. Digite Gmail e faça o download deste aplicativo. Agora, o próximo passo é você fazer o download do Google Meet. Pronto, os dois aplicativos estão instalados no meu celular, Gmail e Google Meet. Agora eu ensinarei como criar uma conta de e-mail através do aplicativo. Clique em Gmail, clique em fazer login, escolha a opção Google. Caso apareça, clique em continuar. Criar conta. Para mim, coloque o seu nome e sobrenome. Agora clique em próxima. Preencha as informações e clique em próxima. Nesta tela, você deverá escolher qual o e-mail você quer. Digite a melhor opção para você. Clique em próximo. Escolha uma senha e confirme a senha. Agora clique em próxima. Esta tela você pode pular, rolando a tela para baixo e clicando em pular. Clique em próximo. Privacidade e termos, você deverá ir para o final da tela e clicar em concordo. Sua conta de e-mail Gmail. Você já pode acessar agora o aplicativo Google Meet. O organizador da célula deverá enviar um link para acesso. Clique neste link. Automaticamente você será redirecionado para o Google Meet. Clique em fazer login. Escreva o seu e-mail.
clique em Próxima, coloque a sua senha, clique em Próximo. Pronto, esta é a tela antes de você entrar na célula. Se você tem uma internet que apresenta lentidão, eu recomendo que você desligue a sua câmera. É recomendado, toda vez que você entrar em uma célula, que você deixe o seu microfone no mudo. Agora clique em Participar. Basta você aguardar até que o organizador libere a sua participação. Pronto, você está dentro da célula. Para você habilitar o seu microfone, basta você clicar na tela e apertar o botão do microfone. Pronto, você já pode conversar com as pessoas que estão na célula. Estes foram os principais passos para você conseguir participar de uma célula live do nosso ministério. Caso você ainda tenha dificuldade, não deixe de entrar em contato com um membro do nosso ministério para ajudá-lo. A sua participação é muito importante. Deus abençoe. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai.